Estou aqui na tentativa de colocar em dia os meus quadrinhos. Para quem não percebeu, eu vou falar para vocês o seguinte. Aí no meu canal, aqui no meu canal, se você olhar no banner em cima, tá JF Comics. Por quê? Por conta dos meus desenhos, né? Então, eu gosto muito de desenhar e adaptei algumas histórias. Por exemplo, essa história aqui está baseada em Apocalipse 8, versículo 8 em diante, quando fala da segunda trombeta, né? Que descreve essa cena mais ou menos, da minha forma de ver as coisas. E eu peguei então uma história de pioneiros antigos, lá de 1844, nos Estados Unidos. Naquela época houve muita pregação da volta de Jesus, o livro de Daniel foi aberto e muitas coisas foram... época do Guilherme Miller e outros mais protestantes americanos, né, norte-americanos. Então eu adaptei essa história baseada naquela, trouxe para uns dias futuros, né, ou presente, e reescrevi ela trocando os nomes. Então esse jovem Thiago aqui, agora eu pus o nome dele de Timóteo e Ellen, né? Então conta aqui a história, esse desenho aqui eu quero vir falar sobre ele uma hora com vocês. Esse rapaz aqui, o Timóteo, ele veio do interior com sua esposa, né, com uma mensagem muito boa, uma mensagem bíblica, porém ele encontra muita dificuldade de pregar nas igrejas, porque a maioria das igrejas estão com preconceitos com relação às divisões, né? Cada igreja pregando a sua própria mensagem, direcionando para o seu próprio caminho, quando na verdade ele só queria trazer essa novidade sobre a volta de Cristo e alguns outros eventos, né, que estão ocorrendo no mundo. E aí ele continua, então como ele não vê condições de pregar nas igrejas, ele vai para as ruas mesmo e começa a falar. Coloquei aqui um relógio do tempo, marcando pouco tempo para meia-noite, né, ou para o meio-dia, se alguém preferir. Só que eu coloquei ele numa outra língua, né, na língua judaica, né, não na língua romana. No caso aqui, cristão judaico, não cristão romano, né? E aí ele continua pregando, ele tem bastante aceitação, as pessoas começam a se sentir bem com a mensagem dele, mas ao mesmo tempo preocupadas com os eventos que de fato estão acontecendo. As enchentes, essas coisas que geralmente o pessoal acha que são sinais, né, do tempo do fim. Aqui está aqui um paradoxo das duas realidades, né? A celestial, segundo ele, e a da nossa realidade, né? E as pessoas pensando, entendendo algumas coisas, outras sendo tocadas, né? Também apresenta um grupo de pessoas que saiu das cidades, né? E apresenta as cidades lá no fundo e as situações delas, como que os que ficaram, né, os que não foram aí arrebatados, não foram transladados, estão aí lutando por um evangelho que está cada vez indo mais à bancarrota por conta dos próprios líderes espirituais. Daí aqui já começa a aparecer agora a Ellen, né, a esposa dele, enquanto ele está lá pregando, ela está aí. Daí acontece aqui um evento, o rapaz tenta assaltar ela e tal, e ela é salva por um senhor de idade, um caminhoneiro chamado José, referência a José Betts, né? E aí continua o enredo da história, né? Agora continua. Essa história ela está interligada com principados, né? Porque ao mesmo tempo que isso está acontecendo aqui na Terra, aqui, esses eventos todos, os anjos protegendo e direcionando as coisas e tal, também está tendo eventos em todo o mundo, né? Eventos diferentes em várias partes do corpo de Cristo, né? Então ali em 1 Coríntios 12 nós encontramos Paulo falando sobre os muitos membros, né, de um só corpo. Aqui é o mundo espiritual e o nosso mundo. Então esse muitos membros são todas as igrejas e um só corpo. Esse corpo é o corpo de Cristo, que hoje nós entendemos que é o Espírito de Jesus, né? Então essa historinha aqui eu retomei ela justamente aí para fechar o quadro da próxima história que eu vou estar apresentando para vocês, que eu andei postando aí vários desenhos e o pessoal andou me perguntando, bota escrito lá, escreve lá, a gente não está entendendo e tal. Então tá aí, ó, começa com essa daqui.
que é uma versão moderna dos pioneiros, né? E a partir daí vai trabalhando as dificuldades de você levar uma mensagem sem estar aí filiada a uma caixinha, a um grupo, né? Que é o que a maioria acaba cedendo. Então fica aí meu abraço a todos, não esqueçam de compartilhar aí, comentar também. Algum outro detalhe que eu deixei passar, você pode estar pedindo aí, eu vou estar apresentando melhor. Tá bom, pessoal? Um abraço e obrigado.